E aí, extraordinários, boa noite. E hoje estamos em festa, gente. Hoje estamos em festa porque é o 29º episódio. 6 meses de podcast, gente. Nem acredito. Obrigado, Deus. 6 meses que nós estamos aqui. Cada episódio, uma nova lição, uma nova história, um novo aprendizado. E não poderia ser diferente. Eu falei pro pessoal aqui do estúdio, eu falei assim, nossa, 6 meses de podcast. Como que vai ser o último episódio? Eu preciso trazer algo ou alguém para realmente iniciar o ano. E aí eu falei para eles, eu falei, por que não? Porque assim, eu vou contar para vocês entenderem como que começou o podcast na minha vida. Ele já veio como uma oportunidade, era um sonho que estava ali no papel e eu tinha pedido em oração. E, na verdade, quando chegou, sabe aqueles assim, vai com medo mesmo? Você vai arriscar? Então veio a oportunidade e eu já comecei. Então não contei aqui no canal do YouTube quem que é Paula Silva, de onde veio, como começou. Então esse episódio é para vocês conhecerem um pouquinho mais de perto quem que é Paula Silva, como que ela começou, como que eu comecei, como que foi que iniciou esse projeto. Então eu quero compartilhar com vocês. Para você que não me acompanha ainda nas redes sociais, vai lá no Instagram, que lá eu conto todos os dias. Eu deixo lá no feed fotos, eu deixo algo, sabe, sobre a minha vida. Tem lá os meus métodos, tem as minhas formações, tem as minhas histórias, meus bastidores, tá? Eu sou Paula Silva. Vai lá. Também estou no TikTok, nós estamos no Spotify, estamos aqui no YouTube e estamos aí para dar voz. Então vamos lá, vamos começar do começo. Quem que é Paula Silva? Paula Silva é filha, é serva, é mãe, é esposa, é amiga, é conselheira. Sou formada em. Nossa, vamos lá. Vamos por partes. Sou formada, eu fiz a formação de Coach Life, fiz a formação de PNL. Como que eu entrei nessa área aí de desenvolvimento pessoal? Começou para eu entender quem eu era de verdade. Porque hoje o meu trabalho que eu faço com as mulheres, dentro do meu nicho, dentro do meu trabalho que eu atendo, eu digo muito sobre desenvolvimento. E como que você tem autoridade e propriedade para falar de desenvolvimento, Paula? Eu tenho que primeiro entender a minha dor. Então foi para entender a minha dor, entender quem que era a Paula Silva de verdade, que aí despertou e eu descobri que era o meu propósito. E como que eu descobri isso? Vamos lá. Fazem 5 anos, depois tem algumas fotos para vocês verem, algumas pessoas já conhecem, já sabem do meu antes e depois, estão acompanhando aí toda a minha trajetória. Então, como começou isso? Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, eu tive um momento realmente de luto, tá? E entrei em depressão nesse momento, porque na verdade a gente estava gestante e nós perdemos o bebê. E nesse momento foi que eu fiquei 40 dias em depressão dentro do meu quarto. De forma resumida, tá, gente? Porque eu tô com 43 anos, vou fazer 44, então eu estou resumindo, bem resumindo, porque nós temos só uma hora para você entender quem caiu aqui, ela caiu de paraquedas, como que foi que ela entrou nesse podcast, como que ela iniciou. Então eu quero que você entenda tudo como começou. E aí, nesse momento, foi que eu entendi que tudo que eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência, todas as dores, todos os traumas, era para me trazer até esse momento, que é o momento do propósito, tá? E ali, nesse momento que eu fiquei 40 dias ali em depressão, dentro do meu quarto, tentando entender o meu luto, e começou a vir várias lembranças da minha infância que, na verdade, não eram lembranças. Eram situações que o meu cérebro automaticamente tinha escondido. Então, eu achava que era coisa da criança. E foi nesse momento que eu comecei a entender que as pessoas que queriam conversar comigo e tudo aquilo que eu tinha passado é porque eu tinha propriedade. Então, geralmente, é uma frase que eu ouvi assim: a sua maior dor é onde vai ser algo de transformação para outras pessoas. E eu não tinha entendido até então o que significava essa frase. A minha maior dor, onde é minha maior dor, aonde vai se tornar algo de transformação para outras pessoas. E eu falava assim: como que eu vou ajudar outras pessoas sendo que eu nem me ajudo? Eu nem sei quem sou, nem sei a minha identidade, nem sei quem realmente é a Paula. Então você vai ver fotos lá no meu Instagram e você vai conversar com pessoas que me conhecem.
que eu tenho foto sorrindo, eu sempre fui aquela amiga que dava colo, que abraçava, que conversava, então eu sempre estava aconselhando, mas era um personagem, porque na verdade tinha momentos que eu não me entendia. Então ali naquela fase que eu estava, naquele processo, eu precisei me entender. Foi onde eu comecei a fazer terapia. E quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender algumas situações e algumas coisas que eu tinha que resolver dentro de mim. Mas até que eu entendesse, foram 38, quase 39 anos sofrendo sozinha e calada, com tudo isso. Então, dentro desses 38 anos, para resumir novamente de forma bem rápida, houveram ali tentativas de suicídio, depressão, rejeição, síndrome do pânico, perdi totalmente a minha identidade, não sabia quem eu era, não tinha perspectiva de vida, não tinha objetivo, minha autoestima também, sabe? E eu comecei a ficar doente de verdade. Quando falamos que o corpo fala, ele literalmente fala. Quando você tem algo ainda para perdoar, para se perdoar, para liberar o perdão, para ser curado. Enquanto você não libera, isso faz mal só para você. E foi o que aconteceu. Eu estava literalmente morrendo, pouco a pouco. Literalmente. Por quê? Eu estava alimentando muito sentimento negativo, de raiva, de ódio, de tudo que tinha acontecido comigo. Então, só que eu não entendia que tudo isso fazia parte de um processo e de um propósito. E quando eu tive o encontro, que eu falo, quando aqui em cima da mesa tá o que, que é uma das minhas bases, que é Deus, e eu falo que esse livro é um livro que realmente é o que me guia, é o que me rege, e eu não faço nada sem autorização do meu pai. Eu não faço nada sem autorização dele. E não é sobre uma placa de igreja, mas sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que é minha base. E Deus é minha base. Então, se eu estou aqui hoje, completando 6 meses de podcast, é porque Deus foi minha base e tem sido a minha base diária. Porque Ele me deu uma nova oportunidade. A última vez que eu tinha desistido de viver, Ele me deu uma oportunidade de estar novamente aqui, ter a oportunidade de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional, de fazer algo, de servir, né, o reino, de servir o próximo. E então, assim, começou ali o meu entendimento que era um propósito. Então, comecei a me curar, comecei a dar voz, né? A dar voz àquilo que realmente me machucava, comecei a encontrar saída porque eu achava que não tinha, comecei a entender que eu não era somente as minhas dores, que eu não era só o que tinha acontecido na minha história, que eu não era só o lado negativo. E aquilo tinha me trazido até esse momento. Então, para você que está aí do outro lado, talvez escutando e ouvindo a minha história, essa sou eu. Tô aqui sem maquiagem, hoje eu vim sem make, hoje eu não vim vestida de Ju, hoje eu não tô de penteado, hoje eu não tô de maquiagem, hoje eu tô aqui. Minha essência, para você que está do outro lado, que talvez tenha algum momento de dor, algum trauma, alguma questão, algo que te incomode, e você acha que não tem mais jeito para a sua vida, vai lá conhecer um pouquinho da minha história, se você quer saber um pouquinho mais profundo do que é realmente a possibilidade de você ser curada, de você ser transformada, de ter a ressignificação das coisas. Mas também eu precisei decidir enfrentar os meus gigantes, os meus medos. Então é possível, eu tô aqui, eu sempre falo, eu tô aqui, ó, você pode me tocar, você pode mandar uma mensagem, eu vou até você, você pode vir até a mim. Então, quer dizer, é possível. Não é um caminho fácil, é desafiador. Igual eu falei, são 38 anos que eu sofri calada, sozinha, que eu não entendia que era um propósito para transformar e levar a transformação para outras pessoas. Eu tinha isso como algo ruim, porque eu lembrava só o que tinha acontecido comigo e ficava com muita raiva. Quando eu passei a ter um olhar diferente, era uma situação negativa, porém eu poderia ter um olhar positivo. Aprender o que eu podia fazer com o que eu tinha nas mãos. Eu tinha duas opções. Ou realmente eu desistia, como eu tentei várias vezes, ou eu olhava para aquela situação e me fazia, sabe, ser mais forte, olhar aquilo ali como um propósito de vida. Mas para eu olhar como propósito de vida, eu tinha que olhar a minha história de frente, ser confrontada com aquilo. Literalmente, eu tinha que perdoar e se perdoar.
E foi o que eu comecei a fazer todo esse processo, entende? De liberar o perdão, de me perdoar, de olhar a situação realmente, que as pessoas que me fizeram mal não podiam definir quem eu decidia ser agora, nesse momento. O futuro era futuro, mas o que eu estava escolhendo ser nesse momento? Então é muito importante você escolher quem você quer ser agora, nesse momento. Acolha a sua história. Independente do que tenha acontecido, nada é impossível. Tudo pode ser ressignificado, tudo pode ser perdoado e tudo pode ser transformado. Mas você tem que dar o primeiro passo. Paula, eu não consigo sozinha, não tem problema, peça ajuda. Estamos aqui para isso, entende? Então, passando mais um pouquinho para frente, foi aí que eu comecei a me entender, a entender isso como um propósito, e as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar e eu comecei a ter desejo de sair ali do meu quarto. Foi, sabe, eu comecei a ter vontade de sair do meu quarto. Mas até que esse momento, eu vou mostrar aqui agora na tela. Jô, você faz favor? Ó, essa aqui são fotos minhas até 2018, mais ou menos. 2017, 2018. Essa era uma das versões, tá? Aqui nessa primeira foto, eu tava com, acho que 46, 45 quilos e pouco. Eu era só um zumbi ambulante, né? Então, simplesmente eu estava muito doente, tomando medicamento. Na época, nós descobrimos que eu estava com 2 tumores. Então, assim, foi um processo muito. E foi quando eu perdi o bebê também. E aqui você está vendo, ó, tô sorrindo, porém, sabe, ó, tô sorrindo, tô ali com uma make de leve, porém, era algo, dá para perceber que é um sorriso realmente triste. Então, essas fotos, quando eu olho, eu falo, meu Deus, nem parece a mesma pessoa. E essa outra foto, inclusive, eu já mostrei, foi na época, eu ainda estava tomando medicamento, tá? Eu tomava medicamento de manhã e à noite, sertralina. E eu comecei, o que me tirou da depressão, porque como eu tive síndrome do pânico, eu não conseguia trabalhar. Eu trabalhava muito tempo na área da saúde, né, no consultório, inclusive o doutor Joaquim, que foi um anjo, doutor Joaquim Raposo, cuidou muito bem de mim e cuida até hoje, né? E então, na verdade, eu não conseguia trabalhar fora, né, a gente não conseguia sair, a gente ia para cinema, alguma coisa, meu esposo, minha família tentava me levar, e quem tem síndrome do pânico ou já teve sabe que é horrível, você vai se isolando, parece que você vai morrer. Eu já ia para o hospital achando que estava infartando, meu coração disparado, enfim, tive que lidar com muitas questões emocionais, então não consegui estar trabalhando. Mas nessa época, eu acho que era mais ou menos novembro ou outubro, mais ou menos de 2017, 2018, eu falei assim, não, eu preciso. Quem conhece a Bíblia sabe aí o momento, né, da caverna, né, de Elias na caverna. Então, assim, eu estava ali naquela caverna, mas eu falei assim, não, eu quero sair disso. Eu quero sair disso. Eu preciso sair disso aqui. Essa não sou eu, mas eu não sei como. Eu fiz uma oração muito sincera ali para Deus, sabe? Eu preciso sair disso. Não sei como sair, mas me ajuda, me dá uma luz. Eu preciso ver meus filhos crescerem, eu preciso, né? Meu marido tá aqui, minha família, minha mãe. E eu tenho que ter um porquê. Entende como é importante você saber que tem que ter um porquê. E eu não queria ficar naquela situação. Eu não queria ficar naquela situação. E aí eu vendo assim ali no celular, eu achei uns vídeos de fazer de culinária. Comecei vendo doce, salgado, falei, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu achei uns vídeos que tinha sacolé gourmet. E quando a gente era criança, a gente fazia muito isso, né, com água, tudo. E eu falei pro meu esposo assim, eu falei, amor, você tem 15 reais? Acho que era 15 reais na época que a gente tinha, acho que 15 reais. Por quê? Eu falei, eu vou lá, começar a fazer sacolé gourmet. Você leva na firma pra vender? E na época ele vendia. Aí ele brincou, levo qualquer coisa pra você sair de dentro do quarto, né? E foi assim, todo mundo me apoiou, porque realmente estava uma situação, porque eu sempre fui muito ativa, trabalhando, por mais que era um personagem, eu sempre estava muito ali, ativa, trabalhando. E aí eu comecei a fazer o sacolé gourmet. Fiz a primeira vez, meu esposo levou, foi um sucesso. Comecei a fazer, aí comecei a pegar o gosto pela coisa. Aí eu falei assim, nossa, dá certo, eu consigo fazer isso. E aí eu fui começar a inovar, comecei a inovar as receitas. Então era o din colé real. Quem é das antigas conhece, inclusive aqui, foi quando a gente foi convidado. Nós fomos 3 vezes lá
Bom Dia e Companhia que tinha, né? Que era da Fabiana Fatoretto na época. Então, nós fomos indicados para lá. Então, a gente fazia receitas direto lá no programa. Inclusive, Fá, um beijo, Deus abençoe. Ela foi uma das pessoas que me deram muitas oportunidades. E então, nós começamos a fazer o Dindim Colé Real, que também foi em sonho que eu recebi esse nome. Então, tem lá no meu Instagram, se você quer conhecer, tem lá fotos de como que era. De repente, você é até nosso cliente da Dindim Colé Real, porque nós ficamos 2 anos nisso. E nós ficamos conhecidos, porque a gente começou também com uma barraca, lá na praça, na época, um pouco antes da pandemia, nós ficamos lá na barraca, naquela feira que tinha de sábado. Então, a gente montava a barraca todo sábado. A nossa barraca era em frente à Caixa Federal. Então, de repente, você está vendo esse vídeo, se você ainda é cliente nosso, foi cliente nosso, manda um alô aqui pra gente, tá bom? E eu vou ter o maior prazer de rever você, porque a gente conseguiu conquistar muitos amigos, uma família, e era muito gostoso. Então, a gente vendia de porta em porta, a gente tinha clientes fixos em lanchonete, escola, empresas. Então, foi uma fase muito gostosa, muito gostosa. Então, lá tinha, minha mãe fazia pão feito em casa, bolo, chocolate quente na época. Nessa época do Natal, a gente ficava lá, às vezes, 2 semanas, o dia inteiro, à noite. Então, foi muito gostoso. E aquilo ali foi como se fosse realmente Deus dando uma oportunidade para me tirar do buraco. E nessa mesma época eu conheci, né, a Michelle, o Wander, que é da confeitaria, né, da Michelle Favre, e ela emprestou pra gente a barraca. Eu fazia faxina na casa dela, então eu fiquei meses ali, fazendo faxina. Então durante o dia eu ia fazer faxina, chegava à tarde em casa, fazia o sacolé, a gente vendia e foi meses assim, então fazendo faxina, né? E eles se tornaram nossos amigos. Hoje não são mais meus patrões, mas são amigos. E um beijo, Vander, família, Deus abençoe. Eles têm ali a confeitaria na Buzulim. Então, de novo, Deus dando uma outra pessoa para nos ajudar. Eles deram uma barraca para a gente começou ali a empreender. Então, nosso empreendimento, nós podemos falar que eu, meu esposo, minha mãe e os nossos filhos começamos um empreendimento com R$ 15. Então é aquilo, quando você decide fazer algo, quando você quer realmente a mudança, não tem desculpa. Você vai lá e faz acontecer. É fácil? Não é fácil, mas você não tem opção. Tem opção de ou ficar ali se lamentando e falando que a oportunidade só é para o outro, ou pegar essa oportunidade, algo que está acontecendo, e realmente fazer acontecer. Então, nós começamos um empreendimento com R$ 15 e se tornou nossa renda principal. Era a renda da família. O empreendimento que começou com R$ 15 se tornou a renda principal da família. Pagar aluguel, água, força, tudo, os gastos, era desse daí. Então, o serviço que meu esposo está hoje era o bico. Entende como que são as coisas? Então, assim, e aí começou. E de repente veio a pandemia. Aí veio a pandemia, como que nós vamos fazer agora? Vai de novo para dentro de casa. E já estava tudo consolidado, a gente estava com 2 freezers, a gente tinha cliente fixo, então estava assim, o pessoal ia em casa, a gente estava fazendo festa, fazia confraternização. E aí foi mais um baque. Falei, nossa, e agora? O que nós vamos fazer? Então, é os obstáculos que às vezes acontecem na sua vida que você tem a vontade, às vezes, de realmente parar. Mas as pausas são necessárias. Então, diante das situações, dos obstáculos, recalcule a sua rota. Recalcule, sabe? Veio a pandemia. Muita gente na pandemia se reinventou. Muita gente na pandemia perdeu seus negócios. Muita gente na pandemia abriram negócios. Então, assim, tudo depende do seu olhar. Então, o seu olhar é que vai mudar toda a situação, certo? Faz parte o quebrar, faz parte você errar, faz parte você bater a cabeça. Tudo isso faz parte para você crescer, faz parte de um propósito. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada fora do lugar, ele não perdeu o controle de nada, ele sempre está no controle de todas as coisas. Sempre, basta você ter fé. Então, essa versão aqui de até 2018 era uma pessoa que estava lutando realmente para sair da onde eu estava. Eu não queria mais essa situação. Eu não queria mais essa situação. E aí veio a pandemia. O que eu fiz? Fiquei presa dentro de casa. De novo. E aí o meu esposo, trabalhando normalmente, que esse serviço que ele já trabalhava, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu comecei, eu falei assim, não, eu preciso estudar, preciso entender. Comecei a fazer cursos, achar curso de marketing. Aí encontrei o Coach Life, foi me oferecido o curso, eu fiz, foi muito gostoso. Eu falei, nossa, acho que é sobre isso. E ali no curso de Coach Life, com a Helena Cortinhas, Heleninha,
Beijo, Deus abençoe, obrigada pela oportunidade também. Tem tanta gente para agradecer que, né? Enfim, mas eu estou pontuando algumas pessoas que foram cruciais para acontecer tudo que está acontecendo. E aí, quando aconteceu, eu falei: olha, eu acho que isso pode se tornar realmente um trabalho. Mas vamos ver o que vai dar. E comecei a fazer a formação. E aí, nesse momento que eu comecei a fazer a formação, começaram a vir convites da minha igreja, né? Da qual eu faço parte. Eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Belém, daqui de Limeira. Congrego lá no Pérola. Pastor Wagner, Deus abençoe também, que foi assim, uma família, um pastor que me acolheu bastante na época da depressão, super entendeu, me acolheu, então Deus continue abençoando grandemente. E aí, nesse momento, eu falei assim: ah, é sobre isso. Eu vou começar a entender o que, que realmente tem por detrás da minha história. E comecei, sabe, tirar. E nesse meio tempo que eu estava fazendo o Coach Life, também voltei a fazer terapia, para poder entender mais alguma coisa. Conheci a PNL. Quando eu conheci a PNL, que é a programação neurolinguística, isso me fez, assim, abrir uma outra janela. Eu falei: nossa, é sobre isso. E aí, conversando com a minha terapeuta, eu tive alta, né? Depois do tempo proposto dentro do meu diagnóstico, mas continuo fazendo terapia, mas não da forma que havia necessidade no começo. Hoje é algo mais brando, mas eu ainda faço terapia, gente. Eu sou terapeuta, mas faço por terapia, porque senão a gente também, né, não dá conta das coisas. Eu sou uma pessoa real, né? Então a gente tem que colocar os parafusinhos ali no lugar, então a gente vai para terapia para colocar os parafusinhos no lugar. E aí eu falei assim: eu quero conhecer um pouquinho mais da PNL. E eu me apaixonei. Então fui fazer a formação, fiz a formação inicial, depois fiz a formação avançada. O ano que vem estou indo para um outro nível da formação de PNL, porque eu quero um pouco mais profundo e quero daqui 2 anos iniciar minha faculdade de neurofisiologia, que é algo que também estuda muito a parte do inconsciente, sinapse neural. Eu quero entender mesmo, me fascinou entender o que está aqui, que nós não temos acesso ainda, quando você não tem entendimento. Então, eu quero realmente me aprofundar nisso daí. E me apaixonei. E aí começaram os convites para eu contar o meu testemunho na minha igreja, para ministrar. Eu falei: nossa, então tá, né? Vou começar. E aí eu chamei minha família para contar que a gente ia começar, que eu ia contar a minha história, que eu ia contar os meus bastidores reais, que vinha das histórias, né, que é o meu testemunho, que é a minha sobrevivência, que tem lá no Instagram, que eu conto lá o que seria a minha sobrevivência, tá bom? E eu falei: só que vai ser algo que eu vou estar exposta, mas vocês também, como família, vão estar expostos. Então, foi algo bem gostoso, porque eles entraram de cabeça comigo nesse propósito. Porque eu ia na fila de banco, alguém queria falar sobre abuso. Eu ia na fila de uma loja, numa rua, alguém queria falar sobre depressão. E eu ia no outro lugar, alguém queria falar de tentativa de suicídio. Então, sempre esses assuntos estavam me rodeando. E como eu não entendia que isso era um propósito, às vezes eu me incomodava. Eu falava: mas por que ela quer falar sobre isso? Por que ele quer conversar sobre isso? E aí eu comecei a ter um outro olhar. Quando eu comecei a fazer terapia e entender um pouco mais que isso era o meu propósito, eu comecei a ouvir. Eu falei: eu posso ajudar outras pessoas. Aí eu entendi que era aquilo, que a minha maior dor um dia seria algo para transformar outras pessoas. Então, quando eu entendi a minha história, quando eu entendi que a minha dor não me definia, o meu trauma não definia quem eu gostaria ou quem eu ia escolher e decidir ser agora, hoje, no meu presente, não fazia, não tinha problema que eu tinha uma história, um passado, entende? Então, a sua história merece ser acolhida. Não tenha raiva da sua história, sabe? Não tenha ódio do que aconteceu com você. Paula, você está falando isso porque você nem imagina o que aconteceu. Realmente, eu não imagino o que tenha acontecido. Mas a minha dica e o meu conselho para você, de quem viveu 38 anos sofrendo, calada, que as fotos estão por si só, e essas são só algumas fotos que vocês estão vendo, entende? Tem muito mais fotos, tem muito mais, tem laudos, tem um monte de coisa que está lá no Instagram, que eu consigo explanar melhor lá. Não é real, não é bom. Então não fique sofrendo sozinha, não fique sofrendo calada, não fique preso naquilo que aconteceu com você, se lamentando. A outra pessoa está vivendo a vida dela. Se vai acontecer alguma coisa com ela,
entende? Então, eu comecei a olhar para mim, não, o que eu tô perdendo? Eu tô aqui tentando vingar, eu tô tentando ter raiva, eu tô tentando ter ódio, alimentando isso e tô deixando de viver a minha vida com meu esposo, com os meus filhos, com a minha mãe, entende? E foi aí que virou a chave. Eu falei, não, eu vou ressignificar isso. E comecei a ressignificar literalmente, comecei a me profissionalizar, a ter isso como minha profissão e comecei a atender as minhas mulheres, entende? Comecei realmente com um trabalho exclusivo com mulheres que vinham de abusos sexuais desde a infância, que vinham de violência, de relacionamentos abusivos, de rejeição de pai, que trazia violência de abandono, violência, outro tipo de abusos, abandono, a baixa autoestima, e comecei a trabalhar nisso. Tudo isso que eu tinha trabalhado em mim, na minha história, eu comecei a receber pedido de socorro de outras mulheres. Quando eu comecei a dar voz ao meu propósito nas redes sociais e fora delas, foi algo assim libertador para mim. E começou a ser tão assim mais comum que eu imaginava, porque eu comecei a receber e recebo até hoje várias mensagens no direct de mulheres de 50 anos, 60 anos, 20 anos, 30 anos que sofrem até hoje ou que já sofreram caladas. E ali eu fui tendo consciência e clareza que realmente meu propósito era dar voz a outras pessoas, entende? Era levar a minha liberdade, a minha transformação, a minha reconstrução para ajudar outras pessoas. E começou com mulheres. Porém, os homens também vieram até mim falar sobre assuntos que eu achava que era só das mulheres, porque eu não tinha esse entendimento. E foi muito gostoso isso, assim, no bom sentido, em saber que eu podia ser útil. Então eu falei: "Olha, eu tô tendo o meu trabalho, a minha profissão, mas também o meu propósito". Então, se você tem dúvida de qual é o seu propósito, de qual o seu porquê, para que que eu tô aqui, por que que eu acordo todos os dias, procure saber. Quem é você na essência? Procure primeiramente. A minha dica é, primeiro, descubra quem é você. Faça uma lista, sabe? Eu vou deixar aqui para você 3 perguntas para você realmente se encontrar. Se você tem dúvida de quem é você, o que que você está fazendo nesse mundo, entende? Nossa, eu só estou sofrendo, eu só passei coisas ruins. Então, eu quero que você 3 perguntinhas, assim, ó. Qual a sua história e quem é você? Qual o seu passado? Então, você tem que saber qual a sua história. Você tem que saber qual é o seu passado. Faz por escrito de onde você veio, como foi a gestação da sua mãe, quem foram as pessoas que te criaram, quem foram as pessoas que deram um banho em você, sabe? Essas coisas que você acha que é mínimo. Então, isso é muito importante você olhar para a sua história. Primeiro passo. Segundo passo, quais sentimentos estão dentro de você em maioria? Da hora que você acorda, à hora que você vai dormir. Esses sentimentos em maioria são negativos ou positivos? Lista eles ali, certo? Lista eles ali. Então, a primeira e a segunda é confronto. Vai te incomodar? Me incomodou demais quando essa pergunta chegou a mim. Me incomodou demais quando chegou esse momento de eu entender a minha história, porque eu não queria olhar para ela. Tinha vergonha, tinha ódio, tinha raiva, entende? Então, eu não queria olhar para ela. Então, eu não avançava, eu não acessava o sucesso, porque sucesso nem sempre é dinheiro, tá, gente? Nem sempre é dinheiro. E eu comecei a entender, primeiramente, quem eu era. Primeiro em mim, depois através de mim. Entende? Então, primeiro Deus me curou, primeiro Deus me transformou, Deus me desconstruiu para me dar uma nova identidade. Então, é sobre isso que eu tô falando para você. Se eu sou a Paula Silva que sou hoje, na certeza de quem eu sou, é porque primeiro eu precisei entender quem eu era, o que estava aqui dentro. E aí eu listei aquilo ali, o que eu podia mudar. E comecei realmente a ressignificar, a mudar minha mentalidade, sabe? De escassez, minha mentalidade de que eu podia, do que eu não podia, de mentalidade de que eu realmente eu precisava me posicionar em falar nãos diários. Então, assim, de ter as oportunidades e aceitar, me achar merecedora. Que foi o que aconteceu com o podcast, entende? Então, eu comecei primeiro a atender, depois foi um processo para eu poder. Tiveram várias pessoas no meio desse processo que eu tive minha primeira sala de atendimento com a Renata. Rê,
Um beijo, Deus abençoe. Era uma sala de estética, era esteticista, foi uma pessoa que abriu a porta para mim ali, entende? Depois eu passei na Dani, foi uma segunda sala. Depois eu fiquei parada, entende? E depois eu fui fazendo outros cursos nesse meio tempo. E eu fui mudando de nível, porque eu fui me desafiando, eu fui aprendendo a ter oportunidades, a olhar as oportunidades, a me achar merecedora. E eu fui também arriscando. Comecei em palestras, comecei em eventos gratuitos, entende? Participei de muitos cursos gratuitos. Curso do Sebrae, eu tenho um monte de diploma lá, porque a gente tem oportunidade. Então, aquilo que você acha que não tem oportunidade para você, porque talvez vocês não estejam olhando com esse olhar de detalhes, de oportunidades. Deus nos dá oportunidades diárias. É diárias. São 365 dias ao ano que você tem oportunidades. E talvez você ache que não chega para você, porque você está esperando algo diferente, sei lá. Então são os detalhes. Fique atento aos detalhes. As oportunidades são para todos, mas nem todos acessam. Então você tem que estar com o olho aberto. E eu comecei a me desafiar. Eu comecei a trabalhar sobre o merecimento, eu comecei a trabalhar sobre o fazer a mudança, sobre os meus porquês e querer entender. Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito pela minha intuição de sentir. E eu comecei a ter um relacionamento com Deus da qual eu nunca imaginei. Eu comecei realmente a olhar para Ele como meu pai, de verdade, sabe? Em perguntar para ele o que, que ele queria que eu fizesse, como ele queria que eu fizesse, o que, que ele queria que eu me tornasse. E eu comecei a pedir autorização para ele. Então, ele foi o meu mentor e é o meu mentor a todo instante. Então, eu não faço nada sem autorização dele. Então, eu estou aqui, ele está aqui comigo a todo instante. Então, eu não tenho como acessar outras coisas se ele não me autorizar. Então, eu prefiro esperar hoje o tempo dele, a hora certa. E ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família. E muitas coisas que eu estou acessando hoje, aqui, há 6 meses, e eu já tenho acessado há 5 anos, há 2 anos, há 3 anos, foi tudo pedido em oração. Mas a hora certa veio para cada coisa, entende? A hora certa. E foi muito bom quando eu comecei a atender as pessoas. Foi muito bom quando eu comecei a realmente. Quem é você? Eu sou a Paula Silva. Eu sou uma pessoa reconstruída. E qual que é o seu nicho? Qual é o seu trabalho? E eu trabalho com transformação real, eu não trabalho com motivação. Eu sou terapeuta, sou mentora, sou palestrante, sou host do podcast e eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu tenho autoridade, eu tenho propriedade para falar nisso porque eu passei por esse processo. Então, era a minha dor, entende? Tudo isso era a minha dor. Então, se tornou a minha especialidade ajudar pessoas que estejam no mesmo caminho ou parecido. Eu estou aqui para ajudar você. O meu método é o meu método pessoal, que eu coloquei todos os dias, nesses 5 anos, e coloco até hoje para que as coisas vão encaminhando, para que as coisas chegam até o objetivo que eu quero. Entende? Então, é por isso que é o meu diferencial. Tá, você é terapeuta, mas tem 500 terapeutas. Tá, mas ninguém tem a minha história. Nenhuma terapeuta tem a minha história, porque ela é minha. Então, eu sou única. Entende? Não com prepotência, não com arrogância, mas eu posso te ajudar nessa área, porque é a minha especialidade, porque eu passei, eu tive a resiliência de estar aqui nesse momento. E foi muito bom porque eu comecei a me posicionar, comecei a me olhar diferente, comecei a potencializar aquilo que Deus já tinha falado que Ele tinha para mim, e aí eu comecei a fazer ministrações, receber convites. Então, tudo começou a mudar na minha vida profissional também, quando eu me olhei como uma profissional. Porque antes, nossa, tinha problema que as pessoas precificavam o valor da minha sessão, o valor da minha palestra, questionavam o meu método, entende? Só que como eu não tinha certeza do que era, eu também deixava as pessoas falarem. E quando eu me posicionei, quando eu tive certeza de quem eu era, eu falei, eu não vou perder mais nenhuma oportunidade que Deus me oferecer. E realmente, vamos colocar aí, um ano, esse ano de 2022, o ano passado, em dezembro de 2021, a pessoa fala tanto que até seca as palavras, né? Tanto que a pessoa fala. Bom, quem me conhece já sabe que eu falo bastante, né? E eu tô aqui, né? Então a gente tem que contar, porque as horas decolam aqui. Então, quando veio as oportunidades para mim,
o ano passado, eu já conheci algumas pessoas que me despertaram alguma coisa. Então, Deus usou pessoas para me ajudar. Dani Darós, pastora Érica, o Léo, Criando Águias. Então, assim, foi usando pessoas para que esse momento desse ano de 2022 estivesse sendo concluído, tá? Então, dezembro do ano passado, contando algumas experiências diárias que eu tenho com Deus, que é o meu particular, eu e ele. Então, na passagem de ano, ele falou fortemente no meu coração, porque eu comecei a conversar com ele, falar sobre algumas questões, e eu falei, então, mais um ano, tal. E Deus falou muito forte no meu coração, que 2022 seria o ano da minha colheita, que eu ia colher muitas coisas. E 2022, desde que iniciou, realmente foram colheitas. Entende? Sabe como se fosse o resultado de tudo que eu tinha plantado em 38, em 39, em 42 anos? Então, 2022 eu comecei a colher. Eu comecei realmente a ter o olhar das pessoas como a Paula Silva como profissional, a Paula Silva como terapeuta, a Paula Silva como palestrante e realmente ser referência na minha área para ajudar outras pessoas. E aí, o podcast que nós vamos chegar agora, vocês viram que eu resumi bem resumidamente, né? Toda a história para vocês entenderem um pouquinho como que eu vim parar aqui com o podcast. Como que ele veio? O podcast era um sonho que estava no papel há uns 2 anos atrás. Inclusive, o ano passado eu já tinha entrado em contato com o pessoal aqui da casa, só que era outros donos. Era o Renato, que é o proprietário, com a Ju agora, e mais um sócio. Porém, a gente acha que tinha agendado 2 visitas, eu não tinha conseguido vir. Por que será, né? Porque não era o momento. E fui o ano passado isso. Porque já estava nos meus planos, já estava na minha lista ali, porque tem esse meu caderno, né? Meu caderno dos sonhos, é o caderno do propósito, então eu sempre carrego ele é minha cabeceira. Eu anoto tudo aqui, eu falo, se eu perder esse caderno, eu perco minha vida, porque tá tudo anotado aqui. Os insights, todos os sonhos, então eu sou muito assim de escrever. Então sempre fica aqui os dois juntos. E aí, quando o ano passado a gente tentou, eu não consegui vir. Eu falei, deixa quieto, não é para acontecer. E esse ano, foi em junho, nosso primeiro contato, a Adri, que é a cunhada deles, comentou comigo. Meu cunhado tal. Eu nem lembro como que iniciou a conversa, sei que falamos de podcast. Falou, então tem um estúdio de podcast, vai lá conhecer, tal. Eu vou lá conhecer, tal. E eu entrei em contato com eles, perguntei, vi onde que era, olhei a página, tudo. Eu falei, Aí o que eu pensei? Mas você vai fazer o que lá, Paula? Olha a mente de escassez que eu falo para vocês, como que isso é muito sério, a nossa criação. Então, você que tem filhos pequenos aí, tome cuidado com o que você está falando, com o que você está pensando, com o que você está verbalizando, porque as palavras têm muito poder. Então, nós somos condicionados e criados a ter uma mentalidade de escassez. O que é o dinheiro para você? Qual que é a relação do dinheiro para você? Qual que é a relação quando você pensa assim, vou fazer uma viagem internacional, vou fazer uma viagem fora de Limeira, eu quero uma casa nova, um carro novo, um empreendimento novo. Então, você prestar atenção nesse sentimento, porque a maioria dos sentimentos vão vir com o sentimento de escassez, de não merecimento. E é o que estava acontecendo comigo, entende? Então, quando eu liguei para marcar um agendamento, eu falei, mas Paula, automaticamente, Paula, o que você vai fazer lá no estúdio de podcast, sendo que, né, financeiramente você nem sabe o valor, e com certeza isso aí é muito caro, porque quem tem um podcast já faz isso por hobby. Foi o que veio. Mas rapidamente, a minha mentalidade já virou, falou assim, não, peraí, não custa nada, é de graça, vou lá conhecer. Não custa nada, vou lá saber como que funciona, porque eu nunca tinha entrado no estúdio. Então, vamos lá ver como que funciona, como que é, né? E marquei, agendei. Quando eu cheguei aqui, ali na porta, ali de entrada, o meu coração descansou. Fez assim, ó. Sabe quando você tá viajando e você fica um tempo fora de casa e quando você chega, você sente aquela paz, aquela alegria, aquela, sabe assim? Foi o que eu senti aqui. Foi o que eu senti. Quando eu pisei ali, é como se eu já pertencesse a esse lugar. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas é um sentimento de pertencimento. Eu não tive um sentimento tipo assim, isso não é pra mim. Naquele momento não passou isso pra mim. Passou, eu pertenço a esse lugar.
é parte do propósito, entende? Então, aí passou um filme na minha cabeça também, porque eu falei, tudo o que aconteceu, tudo que eu passei foi necessário para eu chegar nesse momento. E aí nós sentamos, conversamos, fizemos a reunião, abri meu coração para eles conversaram, ouviram, e eu falei assim: "E agora? Eu quero", mas sempre tem os empecilhos que a gente mesmo coloca. E nesse momento, eu senti muito, assim, a presença de Deus nesse estúdio. Senti muito, assim, foi algo sobrenatural, como se fosse um alvará, como se fosse tipo, uma autorização, e Deus falando assim: "Olha, não é para você recusar, eu estou te presenteando com isso. Esse é o momento de avançar". E de novo, o pensamento e a voz falando: "Olha, lembra que eu falei que era o ano da colheita? Esse é o momento, eu cuido". E ali eu descansei meu coração e eu aceitei o desafio. Com medo, confesso para vocês, com medo. Quem que era a Paula Silva, né, até então, como que eu ia fazer, eles me explicaram, aí você ir atrás de patrocinador, você contar a sua história, contar. Então era um outro processo, era um outro ciclo que eu ia ter que entrar, era um outro ciclo. Mas vamos lá, né, vamos avançar. E aí começou uma nova saga e realmente eu contar o meu propósito para as pessoas, a pedir em oração quem eram os patrocinadores, como que funcionava, a quantidade de pessoas, tudo isso. E foi tão lindo, quem que eu ia convidar, como assim? Porque eu já fazia esse formato dentro do meu Instagram, de lives com mulheres. Mulheres reais e seus bastidores. Era um tema que eu tinha, era uma série de mulheres que eu tinha, que eu fazia entrevistas, que chamava as amigas e profissionais lá. E eu fazia no Instagram, na minha casa, tal, né? Era cachorro latino, gato miando, passarinho cantando, era daquele negócio lá, né? Tudo bem, bem bastidor mesmo. E aí, de repente, eu me vi dentro de um estúdio, sendo desafiada e ao mesmo tempo com medo, não me achando capaz, porque não tinha curso de comunicação, de jornalismo, de nada. Eu ficava falando, nossa, meu Deus, como que eu vou fazer curso de oratória? Eu vou fazer o quê lá, né? E foi muito legal porque eu fui acolhida. Eu fui acolhida e tive muita ajuda. Eu falo que Deus, ele é perfeito. E ele começou a preparar todas as coisas, financeiramente falando, me preparando, o meu posicionamento, a minha confiança, a minha essência, porque eu comecei realmente dar voz a outras pessoas, não a minha história. E ali eu entendi que não era sobre a Paula Silva, era algo além. Era sobre o servir o reino, servir ao meu próximo, servir às pessoas, entende? Então eu falei, é sobre isso. Então, vamos lá. Eu aceito o desafio. Então foi assim que o podcast chegou na minha vida como um presente esse ano. Então, para mim estar aqui hoje no 29º episódio, né? 29º episódio, dia 15 de dezembro, fez 6 meses de podcast, porque dia 15 de junho foi o primeiro episódio que foi ao ar. Nós fizemos gravado, porque foi muito louco. Foi o primeiro, foi assim, não, vamos, na loucura. Então, tô com medo. Ah, vai com medo mesmo. Então, foi mais ou menos assim. Então, eu fico olhando os outros episódios e é perceptível, ainda eu tô bem, né, curvada. Então, agora eu tô óleo de peroba, né, que agora eu tô sem vergonha, né. Então, mentira, só que não, né, a gente brinca, mas a gente fica com o coraçãozinho assim, né, acelerado. Mas hoje para mim é um pouco mais tranquilo. Hoje para mim eu me sinto realmente em casa e as pessoas que vêm aqui falam a mesma coisa. Então eu vejo realmente Deus cuidando de tudo. E em 6 meses, como eu falo que Deus cuida de tudo, que Ele tem cuidado, em 6 meses, tudo aquilo que eu tinha pedido para Ele em oração, Ele tem cuidado. Ó, Ele cuida do meu cabelo, Ele cuida da minha roupa, Ele cuida do meu rosto, Ele cuida dos meus dentes, Ele cuida da minha casa, entende? Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Então, quando você realmente toma posse do que é propósito, do que é o seu porquê, que você entende que você não é só mais um, que você realmente está aqui para fazer a diferença, não é melhor que ninguém, mas a sua melhor versão. O que você pode fazer para mudar uma pessoa? Se o que você fizer ou o que você falar muda uma vida, isso
é magnífico, é extraordinário. Então ficou essa fala realmente, porque eu acredito que todos nós, inclusive os meninos, porque começou um trabalho exclusivo para mulheres, mas aí vieram os homens, vieram os meninos juntos, né? Então a gente começou a realmente chamar, porque eu acredito que todos nós somos extraordinários e que Deus tem uma vida extraordinária para nós. E é só estarmos atentos aos detalhes. Então, para mim, é gostinho de vitória esse 29º episódio, sim. É por isso que eu tô aqui como forma de agradecimento a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nada disso teria acontecido. E que bom que Ele me encontrou, que bom que Ele me resgatou, me transformou, me desconstruiu e tá reconstruindo todo dia. E é sobre isso, e é sobre ter realmente uma visão de quem é você, aonde você quer chegar, ter clareza, acolher a sua história, saber quem é você na sua essência, sabe, ser grato por tudo que você já tem. Não é esperar ganhar um carro novo, não é esperar ter um podcast, não é esperar ter uma formação nova para agradecer a Deus. É ser grato com o que você já tem, sabe? O que que você tem hoje nas suas mãos? Você já agradeceu pela saúde, ou pelo emprego, ou pela casa, ou pelo sofá, ou pela comida? Entende? O que você tem hoje, você é grato? Você sabe olhar a Deus nisso? Você sabe ver Deus? Onde você está vendo Deus? Não é só nas coisas grandes. Deus é Deus de detalhes. Deus, ele está nos detalhes. Se eu tô aqui hoje é porque é os detalhes. Foram os detalhes que fizeram toda a diferença. Eu não estaria aqui se não fosse ele. Mas eu precisei também fazer a minha parte. Ah, Paula, é fácil todo dia para você? Não, não é fácil. É desafiador. Tem hora que realmente dá medo de não conseguir, dá medo de realmente falhar, mas isso faz parte desse sentimento. A diferença é que hoje eu não deixo isso me dominar. Eu não deixo isso me barrar. Eu fico ali um dia, fico, sabe, tentando recalcular e pensando, eu não cheguei até aqui para desistir, eu não cheguei até aqui para desistir. E aí eu vou, sabe, eu vou impulsionando. Então não é todo dia. Então às vezes você encontra força da onde não tem, porque você olha para trás, você passou por tudo aquilo. Você chegou até aqui, então tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa. E você começa a ver as pessoas que você já conseguiu ajudar. Eu recebo mensagens todo dia, inclusive, a hora que eu estava aqui, eu recebi 3 mensagens que eu fiquei bem emocionada, porque são pessoas que estão me acompanhando há 14 anos, há 10 anos, há 4 anos, e estão vindo, então você está sendo observado. Então, valorize a sua história, sabe? É, tenha orgulho de quem você tem se tornado. Tenha orgulho de quem você foi, de quem você é. Tenha orgulho da sua família. Honre seu pai, honre a sua mãe. Saiba entender que eles fizeram o melhor que podiam fazer. Eles fizeram o melhor. As pessoas fazem o melhor que eles têm. E você também pode dar o seu melhor. Então, isso é possível. Foi possível na minha vida, é possível para você também. Hoje sou eu que estou aqui. Amanhã vão ser outras pessoas, entende? O legado, sabe sobre legado, sobre você entender, entende? Então, assim, essas fotos representam quem era a pessoa. Isso é o que eu era dentro e por fora. Aí o próximo slide que tem, que a gente vai passar as próximas fotos, é quem eu escolhi ser hoje. É quem eu escolho ser hoje, né? Olha lá. Olha isso. A diferença, entende? São fotos minhas hoje e realmente quem me conhece de perto, essa é a pessoa. Não ando maquiada nem montada todo dia, viu, gente? Mas isso que tá aqui é realmente essa alegria, esse sorriso, você pode ver a diferença do que é. É o que tá aqui dentro. Mas foram processos, entende? Então, tudo tem um processo. Então, não desvalorize o seu processo, não desmereça a sua história, não tenha raiva, não tenha ódio. Os processos te trazem até o momento que você decide ser. A decisão final é sua, se você vai continuar sendo quem você estava sendo ou se você quer ser diferente. Então, não vai ser um novo ano se você continuar com os velhos hábitos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. No que você tem acreditado? No que você tem colocado a sua fé? Você tem fé em você? De repente você tem fé em Deus, você fica esperando só Ele fazer. Mas você precisa fazer a sua parte. E foi o que eu fiz.
Então, tem muitos projetos para acontecer. 2022 ainda não terminou. Hoje é dia 27 de dezembro. Então, temos aí alguns dias, né? Até dia 31/12. Muita coisa pode acontecer na sua vida, na minha vida. E nós podemos aí, dia 10, nós estamos voltando aí de janeiro com muitas novidades. Para mim, para vocês. É só você fazer uma lista do que você quer. Qual tem sido a sua base? Qual tem sido a sua base? O que você tem acreditado? Você tem acreditado que você pode fazer mais? Você tem acreditado? Aqui é a minha base. E nós estamos, né, terminando os nossos momentos aqui. E eu quero mostrar para você aqui qual que é a minha base, para você conhecer um pouquinho mais da minha família. São fotos que precisam serem atualizadas aqui, né? Porque tem Deus, que eu sempre falo, que é a minha base principal. E meus filhos, né? Davi, Miguel, Laura, meu esposo, a Nina, que não podia faltar. A Nina, filha de 4 patas, e a minha mãe, né? Que fez tudo por mim e que me trouxe até aqui e tá com a gente até hoje. Aí estamos juntos numa parceria. Então você precisa ter uma base. Então, essa é a minha base. Então, quando você não tem base, quando você não tem propósito, quando você não tem objetivo, as coisas ficam um pouco mais desafiadoras. Então, você precisa ter uma base. Então, as pessoas que você vai se conectar vão ser dentro da sua base também. As pessoas vão, sabe, unificar. Então, quando você é você na sua essência, tudo dá certo, tudo aflora, tudo passa a verdade. Então, seja você. Por muito tempo eu tentei ser uma outra pessoa para se encaixar, para agradar e para não ser, como fala, julgada. Então, de repente, você que está aí, que tem medo de ser julgado por falar algo de quem você é, de passar a verdade. Ah, eu gesticulo muito com as mãos. É a sua essência. Ah, eu sou espalhafatosa. Gente, já derrubei aqui caneca, aqui ao vivo e a cores, e tá tudo bem. Porque essa sou eu. Porque se você me encontrar na rua, essa vai ser eu. Se você me encontrar no supermercado, vai ser. Então, é muito importante você ser você. A sua essência. Você tem certeza da sua identidade em Cristo, da sua identidade, quem você é. Para de sobreviver, parar de sobreviver a vida dos outros e viver a sua vida, certo? Você não sabe o dia de amanhã. De que maneira que você está levando a sua vida? Você está empurrando com a barriga? Deixa a vida me levar? O teu objetivo, sabe? Coloque ali no papel. O que é impossível para você? Ah, eu queria ter um carro novo. Vai lá na concessionária. Entra dentro do carro. Sente o cheiro, faz um test drive, é de graça, gente. Só não pode fugir com o carro, né, gente? Não pode fugir com o carro. Mas tá tudo bem, brincadeiras à parte. Mas por quê? Vai lá, entra dentro do carro, sente o cheiro, sabe? Dirige, começa a sentir sabe? Ter essa sensação que te pertence, igual quando eu entrei aqui. Eu senti que eu pertencia a esse lugar, não sabia como ia ser. E olha aqui, 6 meses. Entende? Toda a honra, toda a glória é pro meu Deus. Não é nada meu. Mas eu me senti parte disso. E eu fiz e estou fazendo todos os dias o meu melhor para que isso se torne cada vez mais forte. Entende? Então, meu propósito realmente é dar voz a outras pessoas, é contar a minha história, mas também é ouvir a sua história. Então, dia 27 de dezembro, coloca aí na sua listinha que 2023 vai ser um novo ano e você vai ter um outro olhar para você e para sua história. Começa assim. Tudo é possível naquele que crê. Mas você tem que ter fé em você também e fazer a sua parte. Combinado? É o nosso combinado, certo? 2023 nós estamos juntos aqui. E antes de terminar, eu vou deixar uma frase que eu sempre coloco aqui também e agradecer, enquanto isso, os nossos parceiros e apoiadores que estiveram nesses 6 meses. Tem um pessoal novo aí que está chegando, né? Tem um parceiro novo que está chegando aí o ano que vem, muita coisa nova que vai chegar. E eu quero agradecer desde já, ó, a Ju, que faz a minha make, que faz o meu penteado. Ju, beijo, Deus abençoe. Uma pessoa de propósito também. Todas as pessoas que eu vou falar para vocês são pessoas que têm propósito, tá? Todas as pessoas que vieram, que se uniram, inclusive as pessoas que foram convidadas para sentar aqui nessa mesa, foram todas apresentadas em sonho por Deus, tá? Deus escolheu cada uma delas para estar aqui porque tem um propósito, certo? Então eu quero agradecer a Ju, que faz minha make e o meu penteado. A Jéssica Cosmético, né? Léo, Dona Irani, Jéssica,
um beijo, Deus abençoe. Luna Pijamas, que participa com a gente aqui e participou das loucuras aqui, que nós fizemos um episódio com a Erika Tanque de pijama. Então, Cá, um beijo, Deus abençoe. Vidal Kalina, que é lá da água ozonizada, que tem a jarra, que tem os filtros, uma pessoa maravilhosa, entendeu? O filho dela, ó, um beijo, Deus abençoe, Andressa. Clínica Lília Fonseca, que cuida do meu rosto, tá fazendo tratamento, né? Então tá cuidando de mim. Amora, que cuida das minhas roupas, que é o meu look personalizado é da Amora. Ni, um beijo, toda a sua família, Deus abençoe. A Fer Antiqueira, que é lá da Phytos Therapy, que cuida do meu cabelo pós-Covid, teve muita queda, ela é uma terapeuta capilar, então tem cuidado com muito amor, muito carinho do meu cabelo. Rebeca Personalizados, que, né, nossas canecas aqui, todas personalizadas. E vem novidade ano que vem aí. Bruno Posidônio, que corta aqui, né, meu cabelo, cuida do meu corte. A Lindarte, que é também, ó, os nossos suplás e suportes da caneca, tudo artesanal, tudo feito à mão. Eu sou Fontex, que é nossas amigas as más, né, a Maiara e a Maísa, não é Maiara e Maraísa não, viu gente, é Maiara e Maísa, que cuidam de tráfego pago. Então hoje está ficando um pouquinho mais extenso, mas eu quero agradecer cada um deles. A Pizzaria Bela Capri, a Ju e o Alex, Deus abençoe, obrigado pela confiança. WM Prime Imports, que é o Will e a Jana, que são lá que vendem produtos importados, iPhone, capinha. São grandes amigos que Deus nos apresentou. Muito obrigada, Deus abençoe pela confiança. Neo Riso, que está cuidando do meu sorriso, doutor Bruno e toda a clínica, toda a equipe. Deus abençoe. Beijo para vocês. E a Lili Kids, que é roupas infantis, também foi um parceiro novo que está chegando aqui pra gente. Também tem oh, meu Deus, Drogalim Limeira, Drogalim Santa Casa, a Cris, Deus abençoe também, a nova parceira chegando aqui pra gente. Então, vocês viram? São só pessoas assim, ó, de propósito, pessoas maravilhosas. Muito obrigado por vocês estarem comigo esses 6 meses, né, aí de podcast de 2022. Estivemos juntos aí toda terça-feira, ao vivo, né, às 19h30. O ano que vem estamos aí num novo formato chegando, se Deus quiser, né? Acredito que vai vir com novas ideias e eu quero que você participe, que você deixe a sua sugestão, olha o trava-língua, aqui nos comentários, que tipo de tema? Eu já recebi vários temas que querem que tragam, então coloca lá, eu quero narcisismo, quero que fala sobre diabetes, relacionamento abusivo, financeiro, foram esses temas que eu tô recebendo, então já tem os convites, já tem os profissionais para trazer aqui para sentar na nossa mesa, então vai mandando pra gente, participa, faça parte dessa comunidade de pessoas extraordinárias decolando juntos. É isso aqui, sororidade, empatia, eu não sou melhor que ninguém, somos a nossa melhor versão, aqui a gente é vida real, bastidor, e eu quero ouvir a sua história também, tá bom? Marca a gente lá, se inscreva no canal, compartilhe essa história, compartilhe a sua história e compartilhe esse canal também pra gente, tá bom? Tamo junto. E essa frase aqui que é resumindo um pouquinho do que seria, né, o meu porquê, o meu propósito, é dar voz para o máximo de pessoas dispostas a acessarem o extraordinário através da sua própria história real. Então é sobre isso. A sua história vale ouro. A sua história pode salvar, sim, uma pessoa que está ali do seu ladinho. Então, não desmereça a sua história, tá? Talvez você ache que a sua história não mereça ser contada, mas conte ela. Conte ela, agradeça por tudo que você passou, seja grato e tenha fé em Deus, mas tenha fé em você. E nós estamos juntos e você tenha um feliz Natal, um próspero e abençoado ano novo, que 2023 seja realmente o ano da sua colheita ou da sua venda da sua colheita, né? Por que não? Então, assim, que seja um ano mega abençoado e no que precisar, eu tô aqui. Essa sou eu, vida real, bastidores, sou uma pessoa, um ser humano que erro, que tô aqui para poder aprender e eu gosto muito de sentar e ouvir o que nós temos de outras histórias. Então, venha contar a nossa história, venha sentar na minha mesa em 2023, tá bom? Manda a sua história lá pra gente poder fazer parte dessa comunidade. Deus continue abençoando grandemente sua família. Muito obrigada. E para você que está aí do outro lado, aperte os cintos que vamos decolar. Fui!